A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Gênesis capítulo 15, versículo de número 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filho, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Perguntou-lhe Abrão: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Senhor: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, e também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio e colocou cada metade em frente à outra. As aves, porém, ele não cortou. Nisso, aves de rapina começaram a descer sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, Abraão foi tomado de sono profundo, e eis que vieram trevas sobre ele, trevas densas e apavorantes. Então o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçante, com uma tocha acesa, passou por entre os pedaços dos animais. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: os seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus, dos quenazeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Amém. Queridos, uma das maiores e mais difíceis tarefas da vida, uma das mais difíceis artes da vida, se é que eu posso usar, em vez da palavra tarefa, a palavra arte, uma das maiores virtudes da vida, se é que eu posso usar a palavra virtude e não arte, é a nossa capacidade de nos relacionar. Eu não sei vocês, mas eu digo o seguinte: eu tenho facilidade com muitas coisas. Tenho facilidade de ler, eu tenho facilidade de me divertir, mas relacionar-me com as pessoas é difícil. Aliás, todo relacionamento carrega em si um potencial de tensão. Todo relacionamento. Relacionamento de amigos, ele carrega dentro dele uma tensão. Relacionamentos entre sócios, relacionamento entre irmãos, relacionamento entre parentes, relacionamento é difícil. Por exemplo, eu tive sempre muita dificuldade em relacionar com os meus próprios irmãos sanguíneos. Às vezes não havia diálogo. Relacionar com o sexo oposto é difícil. Os homens entenderem a cabeça das mulheres, as mulheres entenderem a cabeça dos homens, não é fácil. Porque os homens funcionam numa frequência e as mulheres noutra frequência. Não existe nada de correto na frequência dos homens e nada de errado na frequência das mulheres. São frequências diferentes. Então, às vezes eu converso com as pessoas e as pessoas me dizem: pastor, eu não sei me relacionar com os meus pais. Outros dizem: eu não sei me relacionar com os meus filhos. Eu não sei me relacionar com as pessoas que me envolvem. Eu não sei me relacionar com o sexo oposto. Já ouvi mulheres me dizerem: pastor, eu assusto os homens. Eu já ouvi homens me dizerem: eu assusto as mulheres. Como é que você quer que eu me relacione com Deus? Se eu tenho dificuldade de me relacionar com uma mulher,
Se eu tenho dificuldade de me relacionar com os meus pais, como é que eu vou me relacionar com Deus? Quer dizer, essa habilidade, essa capacidade de nós nos relacionarmos com Deus, ela não é simples, porque a gente não vê Deus. Ela não é simples porque Deus é santo e você é pecador. Ela não é simples porque Deus é todo sabedoria e nós somos ignorantes de tudo. Como é que a gente se relaciona? Você já esteve na presença de uma pessoa muito culta? É difícil uma pessoa muito culta. Você está sentado numa roda e uma pessoa diz assim: olha, esse aí é catedrático em filosofia na Universidade Sorbonne, na França, e ele está sentado aí, bate um papo com ele. Não é fácil você se relacionar com uma pessoa que é muito mais, não só em sabedoria, um cara riquíssimo. Você está sentado numa mesa e o sujeito diz assim: olha, isso aí é do banco de Rothschild, lá da Inglaterra, e ele está aqui e tal, e conversa um pouco com ele aí. Esse sujeito é um barão riquíssimo de Mônaco, que chegou aqui no Brasil. Não é rico brasileiro, não, é rico lá da Europa. Tá aí, bate um papo com esse cara. E fica cheio de dedo, não sabe nem conversar. Olha, isso aí é um cientista que está trabalhando num projeto lá no MIT, no Massachusetts Institute of Technology, que é um dos institutos de tecnologia mais avançados do mundo. Ele está aqui, passeando aqui por São Paulo, bate um papo com ele. É a história que eu ouvi uma vez, que o Einstein estava sentado numa mesa e estava com o assessor do lado dele. E o assessor chegou para o Albert Einstein e disse para o Einstein o seguinte: olha, esse sujeito aí do teu lado esquerdo, ele tem um QI de 280, Einstein. O sujeito é gênio. Aí o Einstein olhou para ele e disse: e aí, a física quântica e as implicações na epistemologia filosófica de Heidegger? E o cara começou a conversar com o Einstein, papo assim que nem eu nem você conseguimos acompanhar. Terminaram, serviram ali uma sobremesa. Na hora que o Einstein está na sobremesa da refeição, o assessor disse: o do lado direito tem um QI um pouco mais baixo. Ele tem um QI de 98. Bate um papo com ele. Ele olhou para o sujeito e disse: o que você está pensando da geopolítica dos poderes imperiais sobre os países mais ricos do mundo? Aí bateram um papo sobre a economia, sobre os Estados Unidos, Inglaterra e tal. E aí serviram a sobremesa. Na hora do cafezinho, o assessor disse: olha, para não ficar mal na mesa, esse que está na sua frente tem um QI 64. Bate um papinho com ele para não ficar meio deslocado da roda. Um QI bem mais baixo. Ele olhou para o sujeito e disse assim: e como é que está o Palmeiras? Você já imaginou uma pessoa sentado na mesa e a pessoa diz assim: olha, o do lado direito aí é o Todo-Poderoso, Criador do céu e do universo? Bate um papo com ele. Relacionarmos-nos com Deus não é simples, é complicado, porque você está diante do Deus do universo e tem um fio, uma navalha muito fina entre sermos íntimos de Deus e sermos reverentes a Deus. Quer dizer, nós adoramos a Deus como Criador do universo. Diante dele, toda boca tem que ficar calada e todo rosto tem que ficar baixo, mas por outro lado ele é nosso Pai. Nós estamos nos relacionando com um Deus diante do qual os anjos da mais alta hierarquia, com as asas, cobrem o rosto, cobrem os pés diante da glória deste Deus. Por outro lado, ele nos abre a possibilidade de sermos amigos. Quer dizer, nós somos o QI 64 diante do gênio eterno do universo. Nós, eu e você. Então, nessa difícil arte, nesta complicada engenharia de como nós podemos nos relacionar intimamente com Deus, é importante nós seguirmos os passos do Abraão, que aqui ele ainda se chama de Abrão, porque este Abrão, ele é uma espécie de ícone. Este Abrão é uma espécie de referencial, não apenas por ele ser o patriarca, o fundador da nação judaica, como ele é conhecido na Bíblia como amigo de Deus. A Bíblia chama este Abrão como amigo de Deus. Então, se ele era amigo de Deus, convém nós olharmos cautelosamente a vida deste homem para sabermos como é que se dava esse relacionamento, como é que acontecia esse processo de um homem mortal se relacionar com um Deus santo e eterno e puro e verdadeiro,
Como é que se dava essa mecânica, se é que a gente pode chamar um relacionamento de mecânica? Como é que se dava esse processo em que o Abrão tornou-se amigo de Deus? Ele aqui ainda está nos estágios iniciais dessa amizade. Ele está começando a molhar os pés na água deste mar que vai ser a amizade dele com Deus. Ele está dando as primeiras braçadas nesse rio. Ele está começando a ser iniciado nessa amizade com Deus. Como que se dá e como é que a gente aprende um relacionamento verdadeiro com o Deus vivo? Deixa eu dizer algumas coisas que eu consegui pescar aqui do texto sobre esse processo de amizade entre o Abrão e Deus. Primeiro, nos versículos 1 e 2, nós aprendemos que circunstâncias esquisitas e incompreensíveis não podem alterar a nossa percepção de quem Deus é. Se você quer ser amigo de Deus, se você quer entrar num processo de amizade com Deus, você não pode permitir que circunstâncias esquisitas, que circunstâncias incompreensíveis alterem a sua percepção de quem Deus é. Veja nos versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas veja a reação do Abrão no versículo 2. Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? Aqui nós temos um aparente paradoxo. Entre o versículo 1 e o versículo 2, nós temos duas cláusulas que uma anula a outra. Nós temos a voz de Deus e nós temos a percepção do Abrão. A voz de Deus é a voz que diz assim: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. E do outro lado, nós temos a reação humana a esta fala de Deus. E qual é a reação humana a esta fala de Deus? A reação humana à fala de Deus é: ó soberano Senhor, que me darás? Como é que pode isso acontecer? Como é que estas promessas tuas podem vingar na minha vida? Se eu continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é um empregado, eu não tenho ninguém para passar a promessa. Como é que o Senhor me faz essa promessa? Temos duas cláusulas conflitantes, antagônicas, paradoxais. Uma anula a outra. Com qual eu vou ficar? É com a voz de Deus que diz: eu vou te abençoar? Ou é a circunstância que me rodeia que também me diz: esta bênção não vai se cumprir? Com qual eu vou ficar? Eu fico com a voz de Deus que diz: eu vou te abençoar? Ou eu fico com a circunstância que me diz: essa bênção não vai acontecer? Com qual das duas você vai ficar? Eu tenho uma circunstância que é esquisita, eu tenho uma realidade que me é incompreensível, e eu tenho uma promessa de Deus que é aquilo que eu estou ouvindo e eu tenho como garantia na minha vida. Com qual eu vou ficar? O nosso relacionamento com Deus é a determinação no meu coração com qual das duas eu vou ficar. Eu não vou ficar com a circunstância esquisita, eu não vou ficar com a realidade paradoxal, eu não vou ficar com esse sentimento que eu estou recebendo da minha realidade que me diz que eu sou um fracasso, que a vida não vai dar certo, que as realidades que eu estou esperando não vão se cumprir. Ou eu vou ficar com a voz de Deus que me diz: eu vou te abençoar. Nós sabemos que o Abrão preferiu ficar com a voz de Deus e disse: eu vou esperar na tua promessa, meu Deus. E quando ele decidiu que ia esperar pela promessa de Deus, nesse primeiro passo, ele começa a se tornar amigo de Deus. É um processo em que nós vamos joirando, peneirando, em que nós vamos tirando do meio,
o bagaço, o sargaço, nós vamos tirando o lixo, a escória, que é a realidade da vida, e vamos ficando com a essência, com o que é mais puro, que é a voz de Deus. E a gente diz assim: eu não vou ficar com essa realidade, eu vou ficar com a promessa que eu tenho. Isso é promessa de Deus. E você diz assim: pastor, eu estou atravessando um período da minha vida muito esquisito, eu estou atravessando um período da minha vida muito difícil, as minhas realidades são incompreensíveis, mas eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Com qual eu vou ficar? Com a realidade que é incompreensível ou com a promessa que é real? Então, o primeiro passo, se nós queremos ser amigos de Deus, é nós ficarmos com a promessa do Senhor e não ficarmos com as circunstâncias que são negativas. Segundo lugar, as palavras de Deus não devem ser entendidas de forma enviesada. Quando Deus falar, não entenda a voz de Deus de forma enviesada, de forma torcida, porque quando Deus fala, é o que Ele está querendo dizer. Veja de novo que nós temos a fala de Deus e nós temos a reação de Abraão, nos versículos 3 e no versículo 4. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Versículo 4. Então o Senhor lhe deu a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Em outras palavras, a promessa que eu tenho para você, não entenda de uma forma enviesada. Não entenda essa promessa de uma forma, me permita uma expressão meio chula, não entenda a promessa de uma forma acochambrada. Deus não precisa ser acochambrado para a gente crer nele. Veja, como é que vai ser essa promessa? Deus disse: a promessa é o seguinte: você vai ter filho. Não é filho de uma forma acochambrada que você está querendo encaixar. Não precisa disso. Você não precisa dar um jeitinho para que a voz de Deus seja real. Deus não precisa disso. Quando Deus falar, não precisa dar um jeitinho para fazer de conta que foi voz de Deus. Porque quando Deus fala, o milagre de Deus não precisa da ajuda do homem. Quando Deus opera um milagre, a gente sabe que é milagre, já sabe que é milagre. Não precisa de alguém chegar e dizer: olha, você não percebeu, mas foi um milagre. Não precisa dar um jeitinho. Não precisa a gente racionalmente adaptar o que nós estamos esperando de Deus para que isso se encaixe na nossa vida. Então deixa eu dizer para você que está esperando um milagre de Deus: o milagre de Deus não é aquele acochambramento que aquele pastor da igreja tal disse: olha, não aconteceu o milagre, mas vamos fazer de conta que isso aqui é um milagre. Não é. Quando o milagre de Deus acontecer, é do jeito que é para ser. O milagre de Deus é perfeitamente. Deus disse: não vai ser um servo teu que a gente vai dar um acochambramentozinho e ele vai passar a ser teu filho. Nós não vamos dar um jeitinho. Quando acontecer o milagre, vai ser milagre. E o milagre era o seguinte: ele já era um homem avançado de idade, a mulher dele já tinha passado o período da menopausa faz tempo, ela já não podia mais gerar, e ele ficava pensando o seguinte: como é que vai ser esse milagre de eu ter um filho? Se eu já sou um ancião, minha mulher já é uma idosa, de que maneira é um milagre? Será que é o filho do meu servo que vai ser o herdeiro dessa promessa? Deus disse: não, eu te fiz uma promessa, e a promessa é que o teu filho vai ser o herdeiro dessa promessa. Espera na promessa do jeito que eu estou lhe dizendo. E você está esperando uma promessa de Deus para a sua vida, meu irmão. Você está esperando uma promessa de Deus para o seu lar, mulher. Você está esperando uma promessa de Deus para o seu filho, casal. Vamos esperar de Deus um milagre como milagre verdadeiro, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que faz milagre, e o milagre de Deus é patente, é real. Deus fazia milagre, ele dizia assim: agora vai se apresentar. Jesus fazia milagre e dizia assim: vai se apresentar ao sacerdote, mostra para ele o que aconteceu. Quando o homem foi curado na porta formosa do templo, e os sacerdotes foram ver esse homem que tinha sido curado, que era paralítico de mais de 40 anos de idade, no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, diz que a elite sacerdotal da época, quando viu o milagre, viu que o milagre tinha sido notório, e eles não podiam negá-lo. Eu tenho promessa de Deus na minha vida, e a promessa de Deus para minha vida, eu não quero que seja
um jeitinho que alguém vai me dar para me consolar. Ah, pastor Ricardo, não é assim e tal, mas vamos imaginar que seja assado, sabe? Para dar um jeitinho, e a gente diz assim, não aconteceu do jeito que a gente estava pensando, mas vamos fazer de conta que foi um milagre de Deus. Não, milagre de Deus pode ser crido, esperado, e que o milagre de Deus é verdadeiro. E você tem promessa de Deus na sua vida, vai ser como o Senhor prometeu na sua vida, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem é homem para que se arrependa daquilo que falou. O que Deus fala, você pode jogar a sua vida em cima, crer, abraçar, porque o que Deus fala é sempre o sim e sempre o amém. Terceiro, nesse processo de aprendermos a sermos filhos, amigos de Deus, terceira coisa que nós temos que aprender é que crer sem evidências é prova de que eu creio no caráter. Crer sem evidências é prova de que eu creio na palavra do outro, no caráter do outro. Veja no versículo 5 e no versículo de número 6. O que é crer sem evidências? Versículo 5 e versículo 6. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Só isso. Qual o sinal que Deus deu para Abraão para ele crer? Não teve fogo no céu, não teve nenhum trovão, nada, não houve manifestação angelical. Ele não viu as rodas de fogo que Ezequiel viu. Ele não viu uma mão escrevendo na parede como o rei viu. Não tem nada. A única coisa que Deus disse foi: olha para as estrelas do céu. Imagine naquele mundo que não havia energia elétrica, absolutamente escuro, como devia ser estrelado o céu. O céu entupido de estrelas. Uma estrela apertando a outra, querendo mais espaço. Parece que não tem céu para tanta estrela. E Deus disse: olha para as estrelas. Ele olhou. Deus disse: pois tente contar essas estrelas, se é que você pode contá-las. Pois esta é a minha promessa para você: a tua descendência será numerosa como essas estrelas, sem nenhuma evidência. E o versículo de número 6 diz: e o Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ele creu. Mas como que você creu? Eu criei. Mas por que você crê? Porque o caráter de quem falou é confiável. Isso é fé. Fé não é você crer em coisas absurdas. Fé não é você crer em coisas inimagináveis. Fé é você crer no caráter de quem fala. Isso é fé. É quando você crê na consistência daquele que afirma. Não é na consistência da afirmação, mas é na consistência de quem afirma. Porque a afirmação pode ser esquisita, mas eu estou crendo não é na afirmação. Eu estou crendo no caráter, na consistência de quem fala. Esta é a diferença fundamental entre a fé do conceito cristão e a fé no conceito da feitiçaria, da magia, da crendice popular. Fé na crendice popular é fé sem que haja uma fonte confiável para você crer naquilo. Por exemplo, uma pessoa que crê em Iemanjá, por exemplo. A pessoa crê em Iemanjá. E você acha esquisito isso? Existem pessoas que creem e são fascinadas. Um desses dias aí eu estava assistindo um programa do Jô Soares, ele estava entrevistando lá um esotérico. Aí o esotérico falou lá do Saci Pererê. Aí o Jô Soares fez aquele ar de intelectual que às vezes ele faz e disse assim: este é um ser primal, não é? O sujeito é primal, não sei o quê. E começaram a discutir o Saci Pererê. E eu fiquei ouvindo aquele negócio lá, eu falei o seguinte: da onde? Qual é a fonte confiável para se crer no Saci Pererê? Qual é o embasamento confiável para se crer em horóscopo, em zodíaco? Fé no conceito cristão não é você crer no inimaginável, não é você crer no impossível, é você crer na consistência de quem faz aquela afirmação. Quando Deus mostrou para o Abrão as estrelas do céu e disse: tudo isto é teu, não é que Deus estivesse fazendo uma afirmação que em si só ela fosse passível de conhecimento ou passível de fé. É que quando Deus fez essa afirmação, o Abrão sabia
que quem estava fazendo aquela afirmação era completamente confiável e ele podia apostar o seu futuro e apostar a sua vida e apostar o seu projeto de vida na pessoa que fez aquela afirmação, e vale a pena crer nele. Por isso é que quando Jesus estava evangelizando uma certa vez, ele pregou um sermão muito duro. Nós não temos todo o sermão que foi pregado, nós não temos, naquela época não havia gravação como nós temos hoje. Não havia estenógrafos que copiassem o que estava sendo dito. Nós só temos alguns pedaços do sermão, mas pelos pedaços do sermão nós sabemos que ele deve ter soado muito difícil aos ouvidos da sua plateia, que era predominantemente judaica. Jesus disse: a minha carne será a verdadeira comida, o meu sangue será a verdadeira bebida. Aquele que não comer da minha carne, nem beber do meu sangue, não tem parte comigo. E o auditório de ouvidos mais sensíveis estranhou aquela mensagem de Jesus e começou a sair. Começaram a ir embora. Um foi indo embora, outro foi indo embora, outro foi indo embora, outro foi indo embora. E Pedro, que era uma espécie de líder do grupo, quando viu a multidão se esvaziando e diminuindo, ficou preocupado. Foi até Jesus e disse: Senhor, ameniza, pega mais leve, porque a multidão está indo embora, as pessoas estão saindo, o senhor está falando muito duro, o seu sermão está sendo muito pesado. Jesus olhou para Pedro, nós também não sabemos todo o diálogo, nós só temos um pedaço do diálogo, mas Jesus disse: Pedro, essa é a mensagem. E vocês também não estão querendo ir embora também não? Perguntou para os discípulos. Se quiserem podem ir embora, porque eu não vou diminuir o tom e nem vou diminuir os conteúdos que estou falando. E Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Quer dizer, tu és para nós uma fonte, tu és para nós um referencial. E quando a gente precisa ter fé, nós olhamos para o teu caráter e aí a gente crê no que está sendo dito. Deixa eu simplificar para você entender o que eu estou querendo dizer. Se um pai faz uma afirmação para um filho que aos ouvidos dos outros amiguinhos do colégio pareça esquisito, o pai faz uma afirmação, os outros amigos dizem: mas isso é muito esquisito. O filho diz assim: mas eu creio. Mas como que você crê? Por que você crê? Porque ele é o meu pai. Quer dizer, a base do que eu creio é o caráter do meu pai. A base do que eu creio é que eu conheço quem ele é. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, olha para as estrelas do céu, tenta contá-las. Se você puder contá-las, pois esta é o tamanho da tua descendência. Os teus filhos serão tão numerosos, eu vou fazer de ti uma bênção. E ele não tinha nada para crer nessa promessa, senão o caráter do pai. Eu conheço. Então, se você quer ter fé, não é a gente rezar mantra. Porque tem gente que acha que ter fé é rezar um mantra. Energizei, agora eu tenho fé. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga 487 vezes. Em nome de Jesus. O que acontece? Isso não é fé. Tem gente que acha que ter fé... Já deixa eu ouvir na televisão lá um terço bizantino. Jesus, eu confio em ti. Jesus, eu confio em ti. Diga 825 vezes. Ou eu, Jesus, eu confio em ti. Você tem fé? Isso não é fé. Isso não é fé. Isso aí é o que Jesus diz lá em Mateus, no Sermão da Montanha, que as pessoas acreditam que pelo muito falar, Deus lhes ouvirá. Eu fui num templo budista lá no Nepal, quando eu fui para o Nepal, e quando eu cheguei no templo eu vi rodeado de bandeirinhas, parecia que estava festa de São João, igual as bandeirinhas de São João, igualzinha. Cheio o templo, rodeado de bandeirinhas. Eu falei: é festa? Ele disse: não. Eu digo: e as bandeirinhas? Eles disseram: sabe que essas bandeirinhas são bandeirinhas de oração. Cada bandeirinha dessa é uma oração, tem uma oração escrita nessa bandeirinha aí, impressa. Aí quando o vento bate, que ela faz assim, pois esse é uma oração que sobe para Deus. Então fica todo mundo aqui embaixo esperando o vento soprar. Quantas orações subiram agora, olha que maravilha. Isso não é fé. Fé, você crê nos conteúdos de quem fala. Por isso, quem quer ter fé,
precisa conhecer Deus mais de perto, porque quanto mais íntimo do caráter de Deus você for, quando Ele fizer uma afirmação, você crê. Mas você crê não é porque você desenvolveu uma capacidade esotérica de crer, você crê porque você conhece o caráter do Pai. E se o meu Pai falou, eu posso apostar a minha vida porque é meu Pai. Quando eu olho para as circunstâncias da vida, quando eu olho para as dificuldades que a vida oferece, existe uma fé inabalável dentro do meu coração, existe uma certeza de que a minha vida não vai descer pelo ralo do esgoto e que os meus dias não vão degenerar em nada. Sabe por quê? O meu Pai é o maquinista e eu confio de que Ele está no controle da história, é Ele quem controla os rumos da história. Deus é um Deus de promessas, Deus é um Deus de pactos, Deus é um Deus de alianças. Quando Abraão disse, no versículos 8 em diante, Deus fez a promessa, e o Abraão perguntou: soberano Senhor, como eu posso saber? Como que eu vou saber? Como é que eu vou tomar posse dessa promessa que o Senhor me fez? Aí Deus disse o seguinte: traga-me uma novilha, uma cabra, um carneiro, todos com 3 anos de vida, também uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, colocou um de frente ao outro, as aves ele não cortou, e ali Deus celebrou uma aliança com Abraão, um pacto. É interessante que quando ele está celebrando este pacto diante de Deus, os urubus, o condor, talvez uma outra ave de rapina, que são símbolos malditos do diabo, vêm descer sobre o cadáver, mas Abraão as enxotava. Deus fez um pacto com Abraão. Naquele sacrifício de animais, ia ser um pacto que Deus ia celebrar com Abraão. É como se Deus dissesse: eu vou empenhar a minha palavra, e como símbolo da minha palavra empenhada, para celebrar o fato, como um ritual que fique perenizado o que eu estou dizendo para você, vamos fazer um pacto, uma aliança. Pegou os animais, imolou os animais em sacrifício, como era costume da época, e se celebrou naquele dia um pacto de Deus com Abraão. Por que esse pacto? Para que o Abraão ficasse sabendo que o Deus que nós servimos é um Deus de alianças, pactos. Deus faz pactos conosco. Aliás, na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de pactos. Deus fez pacto com Moisés, Deus fez pacto com Josué, Deus fez pacto com Davi, Deus fez pacto com o filho de Davi, com Salomão. Deus fez inúmeros pactos. Só que tinha um problema com os pactos. É que o pacto de Deus, ele era unilateralmente cumprido, mas o pacto precisa de 2 partes para ele acontecer. 2 pessoas têm que entrar numa aliança, tem que ser de 2 pessoas. Você não faz um pacto sozinho com nada, você tem que fazer com o outro. Deus fez com Abraão, mas o pacto que Deus fez com Abraão, nós vamos ver, ele vai ser rompido pelo Abraão, não por Deus. O Abraão vai pisar a bola. Já no capítulo 16 vai começar um problema na vida do Abraão, que ele vai ter um problema aí com o nascimento de uma criança que não era para ter nascido, que é o Ismael, que deu origem à nação árabe e que deu origem a todo esse conflito que nós ainda temos no mundo nos dias de hoje. Quer dizer, o Abraão, ele não cumpriu a parte dele do pacto, só Deus unilateralmente. E é por isso que a pessoa de Jesus é tão importante no cristianismo. Porque tem muita gente que me diz assim: pastor, eu estou disposto a crer em Deus, meu problema é com Jesus. Eu tenho muita dificuldade de crer nesse Jesus como vocês pregam. Porque a nossa pregação de Jesus é exatamente a necessidade bíblica de que o pacto e a aliança de Deus tivesse uma contrapartida humana que não fosse decepcionante. Deus fazendo um pacto e a contrapartida humana do pacto não fosse fracassável, ou não tivesse a possibilidade do fracasso. Quando Jesus veio à terra como homem, e era necessário ele ser homem, para que ele cumprisse em nome da raça humana um pacto de Deus conosco, em que ele fosse solidariamente
o cabeça desse pacto, e que nós pudéssemos ser enxertados nesse pacto pela graça e pela fé, e que nós pudéssemos ser parte de uma aliança que agora é eterna. Por isso que a gente diz que só existe um Deus e só existe um mediador entre Deus e os homens. É por isso que nós, os crentes, não temos São Francisco de Assis como objeto de devoção, nós não temos São Sebastião, nós não temos a Virgem Maria. Por quê? Porque nenhum destes cumpriu o pacto. O pacto foi cumprido por Jesus, e ele então é guindado, é capacitado a ser o nosso intermediador entre Deus e os homens. E a Bíblia Sagrada diz que debaixo do céu Deus não deu nenhum outro pelo qual nós devamos ser salvos. O único nome que nós temos pelo qual nós possamos ser salvos é o nome de Jesus, porque ele cumpriu a aliança de Deus, e agora eu faço parte dessa aliança, não por causa dos meus méritos, porque há uma aliança de Deus com os homens, e essa aliança agora é eterna, porque Deus fez a parte dele, e os homens em Jesus fizeram a parte dos homens, e agora pela fé eu posso entrar nessa aliança e ter paz com Deus.